Olá, meu nome é Luiz Maia, eu sou professor de Economia e Finanças aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e este é o quarto vídeo do projeto Leitura de Indicadores de Conjuntura. Semanalmente a gente se reúne aqui para falar um pouco sobre os indicadores de como anda a nossa economia. Essa semana nós vamos falar sobre um conjunto de indicadores comumente chamado de indicadores antecedentes. Ora, mas o que seriam indicadores antecedentes? Indicadores antecedentes são cálculos realizados a partir de atividades e eventos observados na nossa economia e que têm naturezas muito específicas. Eles sinalizam antecipadamente os pontos de inflexão da nossa economia. Ora, então eles trazem aí uma informação muito valiosa sobre mudanças no ritmo da economia, principalmente no período futuro próximo. É sempre importante ressaltar que esses indicadores não eliminam a subjetividade da análise, né? Eles, embora sejam quantitativos, eles ainda carregam trazem uma carga muito grande de interpretação, portanto, podem reforçar nossas opiniões ou até desautorizar certas previsões. Os gráficos que nós vamos utilizar essa semana vêm da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e da OECD. Para começar, nós vamos falar mais uma vez desse boletim publicado pelo Ministério do Planejamento, que é o Boletim Panorama Macroeconômico. No caso aqui, a versão de agosto, o endereço está aqui disponível. Como a gente já mencionou anteriormente, esse é um boletim que consolida um conjunto muito grande de indicadores da nossa economia, prepara gráficos bem claros, bem desenhados e que revelam bastante do que está acontecendo no nosso país. Tá, o primeiro dos indicadores que nós vamos comentar essa semana é a carga de energia elétrica. Ora, vamos tentar entender de que maneira que a demanda por energia elétrica sinaliza o ritmo da atividade econômica, o ritmo da economia como um todo. É natural a gente pensar que na medida que uma empresa está produzindo mais, está vendendo mais, ela vai rodar por mais tempo as suas máquinas, vai de alguma forma fazer um esforço no uso desses recursos que seja mais intensivo. E isso pode acontecer com antecedência a uma efetiva venda, né? Na medida que a empresa já receba novos pedidos, ela tende a operar suas máquinas mais intensivamente e consumir mais energia elétrica. Ora, nesse caso, vamos dar uma olhada em como está evoluindo aqui a carga de energia elétrica ou a demanda por energia elétrica contratada no Brasil. Embora a gente observe uma tendência relativamente ascendente aqui no consumo, na demanda por energia elétrica, a gente também não pode deixar de notar que há certos picos, né, de aumento no consumo, mas que são revertidos rapidamente. Então é como se a gente tivesse aqui certos alarmes falsos, né, uma expectativa de crescimento mais robusto na produção, mas que acabam não se consolidando nos períodos subsequentes. Seja como for, né, tomando esses 2 anos aqui como referência, entre junho de 2015 e junho de 2017, há sim uma tendência ascendente e é possível que isso sinalize mesmo uma atividade mais intensiva da economia. O segundo indicador que a gente gostaria de mencionar é a venda de papelão ondulado. Ora, nesse caso, a gente já tem uma dificuldade maior em identificar uma tendência clara nessa série, né? Mais uma vez, a gente está adotando aqui algo como 2 anos e 3 meses no prazo total. Existem vários períodos de ascensão e outros de queda, embora se formos nos restringir aqui a apenas o último ano, entre junho de 2016 e junho de 2017, existe sim uma tendência à recuperação, mas nada que descaracterize esse processo relativamente estável no consumo de papelão. A intuição por trás desse segundo indicador é que tudo que se produz e vende precisa ser embalado. E quando a gente utiliza mais embalagens, né, a venda de papelão ondulado é algo como o principal elemento do conjunto de embalagens utilizados na economia. Então, acaba sinalizando indiretamente um conjunto maior de pedidos e de possíveis vendas futuras na economia. O
terceiro indicador que a gente gostaria de falar é no fluxo de veículos pesados. Mais uma vez, esse indicador aqui está associado ao nível de produção e venda da economia, na medida que a gente transporta essas mercadorias até o seu destino. Aqui o que a gente observa foi uma tendência declinante muito forte no fluxo de veículos pesados até a metade de 2016, mas a partir do segundo semestre de 2016 a gente vê alguma recuperação. Nós sequer retornamos aos patamares que vigoravam aqui no final do ano de 2015, mas a gente vê alguma recuperação, algo como se sinalizasse que o pior já passou, que o fluxo de veículos voltou a ser um pouco mais expressivo nos últimos 12 meses. Tá. O quarto e último que a gente gostaria de analisar separadamente é a evolução do mercado de capitais. Ora, a gente sabe que os investidores tendem a buscar se antecipar às mudanças na economia. Se eles esperam que uma determinada empresa vai vender mais nos próximos meses, eles vão buscar comprar mais daquelas ações e as ações tendem a se valorizar mais rapidamente naquele período. Então, isso a gente observa acontecendo tanto no Ibovespa, né, que é o índice que mede a valorização das 60, 67 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, como na média dos valores negociados para as empresas em geral, de todas as empresas que têm as ações negociadas na BMF-Bovespa. Então, nesse caso, o sinal é bem mais forte, bem mais inequívoco de um otimismo, principalmente por parte dos investidores no mercado financeiro, em relação ao desempenho futuro da nossa economia. Bom, até aqui o que a gente vê é que são diferentes indicadores e cada um deles traz um sinal específico sobre a economia. Na economia, a gente tem também um indicador chamado índice composto de indicadores antecedentes. No caso, a tentativa aqui é tentar capturar de cada um daqueles indicadores a sua tendência comum, aquilo que revelaria por trás o comportamento de fato da economia. Esse indicador esse índice composto de indicadores antecedentes, ele é calculado pela OECD para os seus 33 países membros, mas a OECD também calcula para um conjunto grande de países não membros, como o Brasil e a China. Nos gráficos que nós vamos mostrar a seguir, a inclinação positiva da curva indica uma aceleração da economia, que naquele caso estaria crescendo a taxas mais elevadas que o usual. É sempre bom relatar que esse indicador tende a capturar as mudanças da economia com uma antecedência de 6 a 9 meses. Tá? Então, tudo que se observa nesse indicador tende a capturar aquilo que vai acontecer nos próximos 12 meses numa determinada economia. Passando direto aos gráficos, a gente consegue ver aqui o conjunto dos países da OECD, a gente consegue ver o comportamento da economia chinesa em particular, dos Estados Unidos e da zona do euro. No caso da China, essa linha, embora esteja ascendente, indicando reaceleração da economia, a gente observa que ela está abaixo dessa linha de 100. A linha de 100 representa a tendência de crescimento de longo prazo da economia chinesa. Então, a economia chinesa hoje está se reacelerando, segundo esse indicador, mas ainda está um pouco abaixo da taxa média que tem sido registrada nos últimos anos. No caso dos Estados Unidos, a imagem é relativamente semelhante. Há um processo de reaceleração da economia americana, no entanto, essa reaceleração ainda está um pouco abaixo da média histórica de crescimento dos Estados Unidos. No caso da zona do euro, não. Aqui nós temos uma reaceleração e essa reaceleração já estaria levando a economia do euro a operar, pelo menos pelos próximos 6 ou 9 meses, a um ritmo mais intenso do que aquele que é observado historicamente na zona do euro. Ora, então nós pegamos aqui vários exemplos, vamos ver como que o gráfico está para o Brasil. O que a gente observa logo de cara, quando observa esse gráfico do Brasil, é que houve um longo processo de desaceleração e, no caso, até uma recessão muito forte na economia brasileira, talvez uma das mais fortes, se não a mais forte da história.
E o indicador já mostra que a partir de 2016, ou a partir de meados de 2016, a economia brasileira teria elementos para se reacelerar e, inclusive, passar a crescer numa taxa mais elevada do que sua média histórica. Então, o que esses indicadores esse índice composto de indicadores antecedentes sinaliza para o Brasil, seja um otimismo até bastante mais intenso do que aquele que se observou nos indicadores nos indicadores antecedentes individualmente. Vamos esperar e acompanhar para ver se esse otimismo de fato se confirma. Eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todos e espero que tenhamos a oportunidade de conversar e discutir, dialogar sobre esses números, seja no Facebook, pelas redes sociais, ficamos à disposição. Um abraço e até a próxima.